Feliz sábado a todos. Uma manhã de sábado gelada. Tem gente até querendo ligar o ar-condicionado, né? Mas está gostoso aqui dentro da igreja. Você que chegou no horário para a escola sabatina, que é o coração da programação do sábado de manhã. Eu gostaria de ler com vocês nessa manhã Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, que fala assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Que nós possamos realmente sentir nossos corações alegres em ter Jesus no coração e espalhar esse Jesus a outras pessoas. Que nós possamos realmente levar essa alegria de ter Jesus no coração, levar esse amor e nos preparar para o dia da volta de Jesus que logo se aproxima. Bondoso Deus, te clamamos mais uma vez, ó Pai, que habite em nosso coração, abra a nossa mente para o estudo da lição e aquilo que nós estudamos durante a semana, Pai, possa vir de encontro às nossas necessidades e agora ao recapitular, que o Senhor possa estar presente e que nós possamos sempre nos alimentar com o pão que é a lição da escola sabatina. Nos abençoe, ó Pai, e obrigado por estarmos na sua casa. Abençoe aqueles também que nos assistem via internet e nos dê, ó Deus, ainda uma lição abençoada em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. A guarda do sábado. Sofia aceitou o sábado como dia de guarda em 2017 e ficou feliz em não precisar sair do emprego por causa disso. Ela trabalhava de terça a sexta em um mercado em Nova Caledônia, um território francês no Pacífico Sul. Mas ela descobriu que, dependendo da estação do ano, o pôr do sol de sexta acontecia depois de terminar o seu expediente, e ela se sentia mal por isso. Sofia sustentava o seu lar e por isso não tinha coragem de pedir demissão. Então ela orou pedindo a ajuda de Deus. Mas certa sexta-feira, sua chefe pediu para ela ir abrir a loja no sábado porque ela estava viajando, e Sofia disse que não. A adventista gentilmente explicou sua crença no sábado, mas a proprietária não gostou e foi ríspida com a funcionária. Sofia ficou com medo, mas uma irmã da igreja lembrou para ela não temer os homens, mas temer apenas ao Senhor. Naquela semana, a proprietária deu uma dura na funcionária e Sofia mais uma vez explicou sobre suas crenças na Bíblia. Depois de um tempo, Sofia pegou uns dias de folga para viajar, mas ao voltar, foi informada que precisaria trabalhar no sábado para compensar sua ausência. Ela acabou cedendo e trabalhou em 2 sábados. Sofia chorou durante aqueles 2 dias sagrados no mercado. A adventista orou mais uma vez, desta vez clamando a Deus por ajuda. E a ajuda veio. Alguns dias depois, a proprietária anunciou uma nova escala de trabalho e Sofia trabalharia somente de domingo a quarta. Não haveria mais problemas para a guarda do sábado, principalmente na sexta-feira. Ela vibrou de alegria e hoje continua firme na igreja, juntamente com sua família. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a construir 2 salas para as crianças da igreja que Sofia frequenta. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre iremos mais uma vez ajudar as crianças da Oceania. Nossas ofertas irão ajudar a produzir uma série infantil sobre a vida do profeta Daniel. Sejamos liberais. Bom dia, irmãos. Bom dia, querido internauta que está nos assistindo. Hoje estamos aqui reunidos com a Márcia, com o Lucas, que vai nos ajudar hoje a recapitular a lição que estudamos a semana. A lição que fala Jesus e os necessitados. Esse trimestre a gente está falando meus irmãos, meus pequeninos irmãos, servindo aos necessitados.
a gente está estudando esse trimestre. Hoje, especificamente, nós vamos estudar como Jesus tratava os necessitados, que é a lição número 7. Então, vamos começar fazendo uma oração para Deus nos abençoar neste estudo e, mais do que estudar, que Deus nos ajude a colocar em prática tudo que vamos falar nesse estudo de hoje. Você pode orar para a gente, Márcia? Posso. Santo Deus, graças te damos por esse sábado na sua presença, graças te damos também, Jesus, porque através da tecnologia o Senhor consegue alcançar corações de milhares. Muito obrigado por esse amor estendido, nós te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vê que o ministério de Jesus, ele foi assim traçado de muito amor e muita compaixão também, né? E também a gente vai ver aqui que não basta apenas a gente falar assim, eu sou cristão, né? Todo mundo fala, eu sou cristão. Quem crê em Cristo é cristão. Mais importante do que ser cristão é nós sermos cristãos. Porque é fácil falar e você ser verdadeiramente um cristão. Então a gente, para começar, vamos falar um pouquinho como que foi o ministério de Jesus, como que ele tratava as pessoas. Como que era? Você começa, Márcia? Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Jesus e os necessitados, né? Era uma missão, Jesus era um missionário, né? E a missão dele era cuidar dos necessitados. E aqui no verso áureo, que está em Lucas 18, ele diz que o Espírito de Deus estava sobre ele e por isso ele veio para salvar, para curar, para dar vida aos necessitados. E ele aqui, é interessante que ele apresenta a imagem do Pai, né? Ele diz assim, quem me vê, vê ao Pai. Então Jesus veio mostrar a face de um Deus maravilhoso, um Deus que nos encontra, um Deus que está sim preocupado conosco, um Deus que sempre se preocupou com os seus filhos, tanto que deu Jesus para morrer na cruz por nós, né? Então a missão de Jesus aqui é a missão estendida a mim e a você hoje. Foi naquele tempo para o povo daquele tempo e é para nós hoje. É uma missão de pregar o evangelho e se preocupar com aquele que não tem condição de ouvir sobre esse evangelho. E você tem que agir. Como é que você age? Pregando para aquele que não tem condição de ouvir o evangelho. Por isso a Bíblia diz assim, há muitas ovelhas fora do aprisco. As pessoas costumam entender isso muito errado. Essas ovelhas são as que estão necessitadas do evangelho de Deus na presença de Cristo. Então ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Você não precisa se preocupar em ver Deus, porque você está vendo Jesus. Então se ele olha para você e vê você fazendo caridade, você vê a Jesus. E interessante que naquela época eles tinham uma visão muito dura de Deus, que Deus era muito enérgico, era aquele Deus que só castigava, né? E Jesus veio para mostrar como realmente era Deus, né? E como que era Deus? Como que Jesus mostra esse Deus para as pessoas, Lucas? Exatamente. Ele veio principalmente para se relacionar, para se misturar com aquelas pessoas que eram justamente aqueles mais oprimidos, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Os mais pobres, os mais necessitados. Então, para revelar o caráter de Deus para essas pessoas, Jesus teve que se misturar, se relacionar. Ele fez isso através de milagres, curas, né? E a gente percebe que o relacionamento com as pessoas de Jesus era um relacionamento completo, porque ele levava paz, né? Ele trazia alegria, ele restaurava a vida da pessoa e uma restauração completa. E interessante que quando Jesus vinha, as suas ações causavam mudanças às vezes imediatas nas pessoas. Mudanças assim concretas de saúde, mas a gente vê que mais que as pessoas, além de serem curadas, elas eram o quê? Transformadas, né? Que além da cura física que Jesus trazia para as pessoas, ele trazia o principal, que era a transformação, e que é hoje o que Deus quer da gente, né? Não basta apenas eu chegar e falar assim, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, e aí? Que mais? Isso tudo é complemento.
Você ir na igreja, você dar o dízimo, é um complemento. Porque você, primeiramente, tem que ser transformado por Cristo Jesus. Permitir que Cristo Jesus transforme você. Para que depois você venha fazer atos de bondade, né? Ir à igreja, dar o dízimo. Tudo isso é uma consequência da sua transformação, né? Eu gosto de colocar ainda nessa introdução de Jesus e os necessitados aqui, que a obra do Salvador, como diz a Ciência do Bom Viver, que é um livro que nós temos de uma profetisa, de que nós cremos, a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompia. Então nós temos um profeta para o nosso tempo, que é Ellen White, uma das maiores escritoras que você sabe que tem aí no mundo todo, né? A terceira mais lida do mundo, mundialmente falando, e ela escreve no seu livro A Ciência do Bom Viver, página 17 e 18, que a obra da salvação, a obra do Salvador, a obra de Jesus não foi restrita para um tempo e para um povo. Então, quer dizer, essa obra se estendeu até nós. E essa obra, Jesus, olha, fala, eu sou o Salvador, a minha missão é curar e pregar. E a sua? Né? E a sua? É a mesma que a minha. É curar, pregar, evangelizar. Essa é a obra, cuidar de quem precisa. Se nós somos cristãos, nós temos que ser parecidos a quem? A Cristo. Se nós nos dissemos, olha, eu sou cristão, eu tenho que parecer com Cristo, né? É o mínimo. Bom, vamos caminhando um pouquinho mais. O Cântico de Maria. Que lições que a gente pode tirar desse Cântico de Maria? Só fazendo uma pequena introdução, né, o que tinha acontecido ali. É interessante porque Maria vê a sua prima também grávida, né? E ela também grávida, e Maria ficou grávida de uma forma miraculosa, né? O Senhor a visitou, o anjo conversou com ela e falou para ela que ela seria a mãe do Messias. E ela acreditou nisso imediatamente, né? E ela realmente percebeu que a missão dela se estenderia para a humanidade, né? Que realmente ela estaria com o Messias prometido ali. E é interessante que quando ela foi até a casa da sua prima, Rebeca, ela passou lá uns 3 meses na casa de Rebeca, né? Quando ela chegou, a Bíblia diz que o ventre, né, de Rebeca ali, se remexeu e ela, através do Espírito Santo de Deus, percebeu que Maria estava grávida. Mas não era uma gravidez simples, ela estava grávida, ela seria a mãe do Messias, de Jesus, o prometido. Então, através do Espírito Santo, ela recebeu essa revelação de que antes mesmo de Maria falar, ela já sabia pelo Espírito Santo que Maria estava grávida de Jesus, né? Então, são coisas maravilhosas, realmente é um milagre, a obra de Deus, né, na vida dessas duas mulheres, né? E interessante nessa colocação, nessa lição que nós tiramos para nós do Cântico de Maria, primeiro que ela apresentava um reino invertido, um Jesus que viria para um reino invertido. Como que é isso? Ela pregava o quê? Né? Ela pregou o quê com a aceitação que ela teve? Ela pregou que Jesus viria para nos salvar para um reino diferente. Então que nossos pés não precisavam estar cravados aqui na terra. Outra coisa interessante é que ela não titubeou. O anjo a visitou e ela aceitou a missão com alegria, tanto que ela cantou. Agora, mediante ao evangelho que nós pregamos, será que eu fico titubeando para pregar o evangelho? Será que eu tenho medo de contar as boas novas da salvação para alguém? Será que eu fico preocupado com a opinião dos outros? Imagina para ela uma mulher, naquela época, que poderia sofrer apedrejamento, ser morta, não tinha ainda casado com o marido, ela não era casada com José. Você imagina para essa mulher a dificuldade, mas ela se alegrou e cantou de alegria. Eu canto hoje para pregar o evangelho. Ela feliz. era uma mulher verdadeira, ela era uma verdadeira adoradora do Deus vivo. Será que eu conseguiria? Eu fiquei, quando eu estudei, ontem, revisando a lição, será que eu conseguiria, numa situação dela, falar o que ela falou? O poderoso me fez grandes coisas. Às vezes, uma coisinha que acontece na nossa vida, Márcia, a gente já fica, Lucas, reclamando, Senhor, por que comigo? Senhor, por que Deus? Então, e ela, naquela situação, porque
ela sabia que ela estava carregando o Salvador, mas ela sabia o que ela ia enfrentar pela frente, a rejeição e tudo que poderia vir a acontecer com ela. Mas ela confiou em Deus. A ligação dela era íntima, era estreita com Deus. Ela acreditou nisso e cantou, né? O poderoso fez grandes coisas por mim. É uma bênção. Quantas vezes a gente faz essa pergunta, o poderoso tem feito grandes coisas por mim, né? Eu tenho tantas coisas, eu tenho tudo e estou sempre reclamando que está me faltando algo. Será que não seria a hora de distribuir esse algo que falta, que eu acho que falta, para com o outro? Será que Maria, naquele momento, ela carregava no ventre a solução para o mundo e nem por isso ela se colocou como coitadinha, menosprezada e nem acima de ninguém, dizendo eu sou a mãe de Cristo? Não, ela se comportou como uma verdadeira mulher de Deus. Aceitou sua missão e seguiu o seu caminho e deixou Cristo ser Cristo, né? Nunca ela ficou dizendo, é meu filho, olha meu filho. Não, ela colocou ali o seu coração, o seu corpo e a sua vida à disposição do Salvador. E hoje às vezes nós nos preocupamos muito com o que os outros vão dizer em relação ao que nós professamos, a nossa fé. E nós temos que nos preocupar com o que o Cristo vai dizer quando eu não apresento essa fé. Eu gosto de, às vezes, lembrar as pessoas, Maria foi de uma humildade tão grande, né? Em que ela aparece poucas vezes na Bíblia, se a gente for notar. Agora, na hora que Messias, depois na apresentação de Jesus ao templo, depois no milagre de Canaã e depois na morte de Jesus. É isso? Acho que é só isso. Pouquíssimas vezes. Ela realmente, foi humilde até o fim. Ela deixou que Jesus, né? Ele é o Filho. Eu fui uma serva de Deus. Ela se colocou no lugar de serva. Né? E que missão, né? Que missão. Somente sendo humilde, somente sendo uma serva para ser escolhida por Deus. Deus conhecia ela, Deus conhecia o coração, a mente dela. Deus já sabia que ela seria a mãe ideal para Jesus, para conduzir Jesus nos caminhos, né? Com humildade, com mansidão. E depois de todo o júbilo que ela teve, a gente lê em Lucas, no capítulo 1 ainda, depois de todo o júbilo, como a Simone leu ali, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E aí ela continua, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que os temem. Agiu com os seus braços, e aí por que a Márcia introduziu essa questão do reino invertido? Olha o que diz aqui no verso 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Olha só, ela já inverteu, porque naquele tempo e ainda nos nossos tempos, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é dar valor para aqueles que têm mais condições, para os mais ricos, que estão fazendo a diferença na sociedade, né? Que tem mais valor perante a sociedade, os outros. Mas ali, mesmo antes de Jesus se manifestar, Maria já tinha essa consciência de que ele viria para ajudar aqueles que precisavam, para exaltar aqueles humildes, para ajudar. Então ela já tinha o reino de Deus dentro dela, ela já esperava por isso. E quando ela recebeu aquela mensagem do anjo Gabriel, por isso que ela não titubeou, né, Márcia? Ela esteve pronta, exaltou a Deus e já deu essa introdução de como seria esse reino invertido de Jesus, né? Para não cravarmos os nossos pés aqui, porque esse mundo aqui não nos pertence. Exatamente. Nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem. Crave os seus pés no reino de Cristo que há de vir te buscar, com certeza, em salvação, em majestade e glória. Muito bom. Bom, a declaração da missão de Jesus. Como que Jesus mostrava para as pessoas qual era a sua missão? O que ele fazia? Como que ele demonstrava para as pessoas? Eu achei interessante que toda empresa, né, hoje em dia você vai lá, né, tem lá no quadro, logo quando você entra, missão... visão e valores. Missão, visão e valores, né? Todo mundo coloca lá. Qual era a missão de Jesus? Qual é a nossa missão? Depois a gente vai vendo mais para o final, né? Mas vamos começar por Jesus, né? Quem começa aí?
Eu acho que a gente poderia introduzir ali, né, Lucas, aqui no capítulo 16, logo no primeiro sermão público de Jesus, num sábado, na sinagoga, o que ele já falou, né? Trazendo também um texto ali de Isaías, ali em Lucas 14, de 16 a 21. Deixa eu só achar aqui. Lucas 4, 16 a 21, diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aqui tem um paralelo porque a gente sabe que quando eles liam a Torá, de acordo com a época do ano e o sábado, tinha o trecho estabelecido. Mas nós não sabemos se realmente era aquele trecho estabelecido para a leitura da Torá no dia, naquele sábado, ou se Jesus escolheu aquele trecho para ler. E ele continua assim. O que ele achou lá em Isaías? Estava escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele já fez de maneira muito sucinta qual seria a missão dele ali. E o que ele trouxe? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos nele. O que ele falou? Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, ele trouxe para si aquela missão do livro de Isaías do Messias. E a partir daí já começou a causar um certo alvoroço, mas ele trouxe para ele essa missão, né? Só um complementinho. É interessante deixar bem claro, para quem não tem muito conhecimento, que naquela época os pobres eram realmente excluídos da sociedade. Eles não tinham nenhuma importância para a sociedade. Eles eram marginalizados, pobres, os doentes. Era realmente a escória da sociedade, essas pessoas, né? Então, por isso que Deus vem para quê? Para incluir essas pessoas, para trazê-los ao seu lugar devido. Desculpa, Márcia. Imagina, essa é uma profecia, né, que está se cumprindo aqui, a profecia de Isaías, né? Para você que está chegando agora, abrindo a sua lição, o seu caderninho de estudos, ou a sua própria Bíblia aí, essa é uma profecia que já estava descrito lá em Isaías, que iria se cumprir. E quando Jesus chega aqui, ele já vinha ali, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Ele tinha passado pelo deserto, 40 dias de provação no deserto, e agora então ele chega na sinagoga para pregar. É interessante nós pontuarmos essa colocação da vida de Jesus, por quê? Porque ali ele chegou, ele abriu aqueles pergaminhos para ler, e não foi por acaso que ele abriu, porque ele era Cristo. Ele não se vestia da sua glória na terra, mas ele era o Cristo, ele era o Messias, ele era o prometido. Então ali ele chegou e falou: olha, eu estou aqui. Sou eu que vim fazer essa missão para você. Sou eu que vim curar, sou eu que vim pregar, sou eu que vim contar o ano de júbilo do Senhor. Agora, e vocês? Isso incomodou o pessoal, incomodou. Como assim você, o Espírito do Senhor está em ti? O que é isso? Mas ele era o Messias, isso era profecia. Então ele estava dizendo para aquelas pessoas assim, ó, eu já cumpri, eu já nasci de Maria, né? Já entoou o cântico de um reino vindouro, eu já fui batizado pelo Espírito Santo lá nas águas por João Batista, eu passei já a aprovação dos 40 dias e agora eu estou aqui. Estou aqui para mostrar para vocês que em mim tudo é possível. Em Cristo, meu amigo, tudo é possível. É possível pregar, é possível curar, é possível apregoar o ano de júbilo do Senhor, que isso depois, numa outra oportunidade, a gente estuda um pouquinho mais a fundo, mas em Cristo tudo é possível. Por isso que aqui ele falava assim, ó, eu vou comer com aqueles que realmente são a escória. Ele foi pregar em Samaria. Samaria era um povo que era considerado pior que cachorro. Eles eram conhecidos como cachorros, né? Os bons, os fariseus não gostavam daquele povo. E Jesus chega agora e fala, eu estou aqui para pregar para o humilde, cativo, o necessitado.
Esse é um Jesus maravilhoso. Agora você imagina, eu gosto muito, gente, quando eu começo a estudar a lição, eu começo a imaginar. Eu adoro imaginar na cabeça a cena, né? Você imagina Jesus chegando para aqueles doutores da lei, todos com aquelas roupas, imagino eu, hoje eles usam aquelas roupas pretas, então eu também fico imaginando ele com aquela roupa e falar que você tem que ir lá e ajudar aquele pobre, coitado, marginalizado, cheirando mal, né? Aquela pessoa doente, que eles nem tocavam, pelo costume da época, eles não podiam tocar numa pessoa doente, porque senão eles teriam todo um ritual de purificação, né? Aí vem um Cristo falando assim, eu sou esse daqui que Isaías já disse, e olha, o Espírito de Jesus está sobre mim, e eu vim aqui, não vim para vocês, eu vim para aqueles ali. Se vocês não me aceitarem, eu vim por aqueles que vocês não ligam, que vocês não dão atenção. E aí eu também gosto de imaginar como foi a cara deles, que a Bíblia diz que todos ficaram olhando Jesus, eu imagino todo mundo assim assustado, né? E hoje, gente, será que a gente está preocupado com o nosso vizinho? Nós estamos preocupados com as pessoas, né? Que eu gosto também de trazer a lição para os nossos dias. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ajudando as pessoas? Estamos nos importando com aquelas pessoas mais necessitadas, humildes? Nós temos compaixão por elas? Na própria declaração de Jesus, quando ele trouxe esse livro de Isaías, ele chamou a missão e falou, sou eu. Ali naquela declaração da missão a gente já tem algumas dicas, né? Do que hoje nós podemos fazer. Alguns versos ali daquela declaração da missão estão ali nas bem-aventuranças, né? A gente tem ali no verso 1 o Espírito, né? A gente tem a questão da consolação àqueles que choram, a justiça, levar alegria, né? Jesus mais à frente declarou as bem-aventuranças. São dicas para nós. Nós estamos consolando aqueles que estão chorando? Tem muita gente chorando, sofrendo por aí, né? Às vezes a gente não precisa de dar um alimento. Muitas pessoas, hoje não é alimento que elas precisam, é um carinho, é um abraço, é uma atenção. Então, eu não tenho condições de ajudar, por isso que eu não ajudo. Tudo bem, não tem problema, mas você tem o quê? Você tem condições de levar o quê? Alegria. Exato. De você levar um abraço, de você ouvir aquela pessoa, sentar e falar, senta aqui, conta o seu problema. Hoje em dia a gente pergunta assim, bom dia, tudo bem, Lucas? Bem superficial. Eu espero que você fala, tá tudo bem, então tá bom. Porque se você chegar para mim e começar a contar os seus problemas, Lucas, desculpa, mas olha, eu tô atrasada. Outro dia a gente conversa. Simone, aí você tocou no ponto que eu queria, né? Porque é o seguinte, o que é mais importante para nós hoje? O nosso tempo. O nosso tempo é a nossa vida. A partir do momento que a gente está doando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, meia hora do nosso tempo, do nosso dia para a pessoa, nós estamos doando a nossa vida para a pessoa. E quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Então, assim, na verdade, quando a gente para ouvir, quando a gente para ajudar, quando a gente doa o nosso tempo, a gente está doando a nossa vida para aquela pessoa. E era exatamente isso que Cristo fazia. Cristo veio para doar a vida dele por aquelas pessoas, né? É interessante aqui que a declaração de missão de Jesus aconteceu em todo o tempo e até no momento em que ele foi instruir os seus discípulos. Ele falou exatamente sobre Lucas 4. Ele falou, então vocês vão lá pregar, vocês vão curar, vocês vão ajudar os necessitados e é isso que vocês vão fazer. Agora, nós somos quem? Discípulos de Cristo, né? Nós somos os discípulos hoje, então é para nós isso hoje. E Jesus, teve uma pessoa que colocou assim, mas Jesus está preocupado só com os necessitados, só com os pobres, com os que têm dinheiro, com os que estão bem, estão abastados, ele não está preocupado? A preocupação de Jesus é mais com aqueles que têm, porque aqueles que têm dificuldade de doar. E Jesus quer que você doe. Não é doar só coisas materiais. Nós estamos falando de doar espiritual. Se doe espiritual. Seja alegre, seja feliz.
vá ao outro com amor, olhe para quem está do teu lado, não precisa ir à África, não precisa ir lá no outro país, mas olhe do seu lado quem realmente está precisando do teu amor, do teu abraço. Vamos nos discipular a pregar o que realmente Jesus queria. Se nós nos dissermos, se a gente diz, eu sou um seguidor de Jesus, a minha missão é a mesma de Jesus. Eu não posso dizer que eu sou uma seguidora de Jesus e a minha missão ser diferente da dele. É impossível. Né? Bom, a gente vê também na Bíblia várias curas, vários milagres que Jesus fazia. E aí, gente, Jesus curava por curar, lógico, só para dar o alívio físico para as pessoas? Era só isso? Não, né? A gente até falou um pouco antes aqui, era uma restauração completa, né? Na verdade, quando Jesus levava a cura, ele estava aliviando o sofrimento daquelas pessoas. Sempre aliviando o sofrimento. E visando o quê? A salvação eterna daquela pessoa. Porque ele enxergava todos como filhos dele, né? Filhos de Deus, filhos do Pai. E então, a cura de Jesus era uma cura de restauração completa do ser, né, daquela pessoa. Para que realmente ela pudesse enxergar, né, quem Jesus era, aceitá-lo, se redimir, se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida, ser uma nova criatura, que assim ela teria a vida eterna, a salvação, né? E engraçado porque é o seguinte, a lição trouxe essa provocação para nós também, que o próprio João Batista ficou com dúvida. Ele via Jesus ali e mandou 2 dos discípulos deles perguntar, é você mesmo? É você mesmo, Messias? E aí Jesus fez o quê? Olha o que eu estou fazendo. Mostrou as curas, os milagres, né? E falou, olha, sou eu aquele que veio dar vista aos cegos, né? Curar os leprosos, né? Sou eu mesmo, né? E é interessante, né? Que Jesus, ele curava os cegos, libertava os que haviam sido mantidos cativos pela doença. E após muitos anos de sofrimento. Mas, né? Jesus, os milagres dele não era só ali, não tinha um sentido só ali. Ele estava preocupado com a salvação das pessoas, né, Márcia? É interessante que é difícil falar hoje para um público em que está vivendo uma pós-modernidade, onde a teologia da prosperidade é o que grita mais alto. Então muitas pessoas buscam a cura para si próprio. Então eu estou bem, estou curada, Deus, tchau, agora eu vou viver minha vida e vou fazer dinheiro, fortuna, vou fazer tudo o que eu quero. A maioria das pessoas tem se achegado a Cristo para ter benefício próprio. E evidentemente que quando Cristo limpa a nossa ferida que dói na carne e limpa a nossa alma, nós devemos entender que essa cura é para a eternidade. Jesus curava com um único propósito, apresentar o Pai e o reino invertido que Maria lá atrás já havia apresentado quando ele estava em seu ventre. Então, assim, amigos, não deixe que o mundo pós-moderno coloque em você a busca pela cura física somente para que você tenha uma vida feliz aqui. Nós podemos ser felizes aqui, mas sempre almejando o céu, que era a missão de Jesus. Márcia, tem uma história que eu lembro. Quando meu pai ficou hospitalizado com uma doença muito grave, a minha oração para Deus era assim: Senhor, salva meu pai. Por quê? Salva meu pai. Qualquer forma que Deus fizesse ali de salvação, eu estaria feliz. Se Ele salvasse meu pai para essa vida, eu estaria muito feliz. Mas, mais do que isso, eu queria que Deus salvasse meu pai para a eternidade. Então, é isso. E Deus, creio eu, né, que Deus salvou meu pai para a eternidade, creio eu. Não foi para essa vida, mas eu também fiquei feliz, porque é isso que a gente tem que estar se preocupado. Hoje a gente tem uma ideia muito imediatista. Eu estou doente, eu quero ficar curado, ótimo, acabou, como você disse, né? Mas, e aí? E além disso, o que mais que você quer de Deus? O que mais? Além da cura física, a gente tem que pedir o quê? A cura espiritual. Hoje eu estou vendo um mundo extremamente carente dessa cura espiritual. A gente está preocupado só com a física, mas é espiritual. Nós estamos vendo um mundo que está morrendo por falta de saúde espiritual.
É isso Por isso que mais que me preocupa. É exatamente isso. Por isso que nós, como filhos de Deus, sabedores e conhecedores dessa verdade eterna da palavra de Deus, precisamos sim aliviar o sofrimento daqueles, precisamos exaltar, de alguma maneira, dedicar a nossa vida ali para os pobres, para os mais humildes. Mas como a Márcia falou, existe muita confusão no mundo de hoje. E as pessoas às vezes buscam apenas curas momentâneas, né? E superficiais. Agora nós, como discípulos verdadeiros, nós temos que atrelar essa obra de ajuda, de alívio de sofrimento com a nossa verdade presente. Porque nós somos o povo da verdade presente. Então, a todo momento que nós levarmos esse alívio, nós temos que atrelar toda essa obra, todo esse conforto que é levado à nossa verdade presente. E a lição fez essa provocação para nós, né? Nós temos a verdade presente, as 3 mensagens angélicas, né? Nós acreditamos num Deus criador do universo, que criou o mundo. Nós sabemos que existe confusão, então caiu a grande Babilônia, aquela que tem confundido, né? E a gente acredita que num testemunho, como a Márcia trouxe, no dom de profecia, e a gente vê em Apocalipse 14, a 3ª mensagem, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, nós precisamos atrelar toda essa obra missionária. Nós temos aqui grandes departamentos dentro da igreja, a ADRA, a ASA, essa obra missionária também com a nossa verdade presente, né? Para justamente tirar essa confusão e levar as pessoas a também desejarem essa vida eterna, a entregarem a vida a Jesus completamente, né? Eu gosto dessa colocação, de que Jesus, quando ele apresentou o seu corpo, a sua vida, ele se fez carne, ele esteve entre nós e ele curava com as suas mãos. Jesus nunca entregou um copinho com água, um paninho, um santinho, nada. Ele era a cura perfeita. Em Cristo, meu amigo, você pode ter a cura perfeita para a tua vida. Não há necessidade de intermediação de nada. Essa é a confusão que o mundo causa nas pessoas que não estão atrelados à Bíblia e que não estão estudando a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Olha, os milagres e curas de Jesus, está na nossa lição um pouquinho mais embaixo, foram atos de compaixão e justiça. Era um fim em si mesmo, era um fim em si mesmo. E Cristo nunca chamava para si, mas Ele era a cura, Ele é a cura, a verdade e a vida, né? Não há necessidade de você colocar nenhuma outra coisa para substituir esse Cristo que te salva. E Márcia, quando você fala isso, eu vejo quão privilegiado nós somos. Nós podemos ir direto ao Rei. Olha só, eu não preciso chegar no escalão mais baixo, eu vou direto ao Rei. Quando eu tenho um problema, eu vou falar direto com o Rei, com o meu Pai que está lá no céu. Isso é uma bênção, é um privilégio que nós temos, Deus permitir que nós nos acheguemos diretamente a Ele, né? Bom, essa lição, se a gente continuar, a gente fica a manhã inteira, né, Márcia? Bom, na quarta-feira vai falar purificando o templo, né? A gente sempre vê Jesus, aquela pessoa mansa, as imagens que a gente vê de Jesus por aí, aquela pessoa, aquela cara de bondade. E a gente vê num momento Jesus realmente ficando muito irado, né? Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho por que Jesus ficou irado e qual é a forma correta de se irar, né? Vamos discutir um pouco isso. Por que Jesus reagiu de maneira tão enérgica, né? A gente vê ali na Escritura, estudando um pouco a lição e vendo outros comentários, a gente percebe que houveram 2 purificações, não é isso, Márcia? A primeira purificação e a segunda purificação. Ali no relato de João, a gente vê a primeira purificação. Ali, Jesus, o que ele fez? O pátio exterior do templo virou um espaço de comércio. As pessoas iam para adorar, os adoradores.
E aí alguns cambistas começaram a vender animais, aves, para serem sacrificados ali. Ali existiam também os cambistas que trocavam dinheiro, aquelas moedas comuns, pelo dinheiro que era aceito no templo. Ou seja, tudo estava se pervertendo, né? Os valores estavam invertidos. E o templo, que era para adoração, virou um templo agora de comercialização, de um lugar onde os desejos e o objetivo era para ganhos próprios, Comércio, né? era Comércio. Então, Jesus chegou ali de uma maneira bem enérgica, com um chicote na mão, e tombou ali as mesas, derrubou ali as moedas, o dinheiro, e ele trouxe a restauração. Que restauração? Olha, é a casa do meu Pai, aqui nós viemos para adorar. Vocês estão pervertendo. Então ele trouxe uma restauração, uma purificação do templo, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Então ele estava ali no burrinho, o povo aclamando ele com as palmas, e Lázaro puxava o burrinho, já ressuscitado. Aquela imagem de Lázaro já trazia ali para os fariseus, para aquele povo mais hostil, né, que não gostava de Jesus, já trazia uma imagem ruim, porque Jesus já tinha ressuscitado Lázaro e Lázaro participava disso. Jerusalém não era uma cidade muito grande, tinha uma média de 30 mil habitantes. Mas naquele momento em que Jesus caminha para o pátio, onde haviam 3 pátios em Jerusalém: o pátio dos homens, o pátio das mulheres, o pátio dos judeus, que é onde estava tomado por aquela multidão, e aquela multidão ali vendendo, comercializando, onde os fariseus também recebiam os seus trocadinhos por detrás daquela troca toda. E aí chega Jesus querendo curar 2 milhões de pessoas que estavam ali. Porque quando o povo ouviu falar de Jesus, vieram muitas pessoas, vieram muitas nações para serem curadas por Jesus. E o que aconteceu? Jesus chega e encontra a casa do seu pai, o pátio tomado por aquelas pessoas. Então, quando nós vemos uma imagem de Jesus manso e suave, agora nós vemos um Jesus enérgico, é porque eu quero te dizer, meu amigo, Jesus também é justiça. Jesus também é energia. Agora ele precisava curar as pessoas e não tinha o pátio, que era a casa do seu pai, feita para adoração e oração, para curar os oprimidos, os que eram abandonados, os que necessitavam da cura espiritual e da cura física. Então por isso ele derrubou tudo aquilo. Não é que Jesus chegou lá e falou, vou virar a mesa. Jesus não virava a mesa. Jesus, ele invertia a posição. Jesus inverte a nossa posição de pessoas abandonadas, excluídas, para pessoas queridas e amadas. É isso que ele deseja de mim e de você, que nós troquemos essa história de sermos jogados para as traças, esquecidos. Jesus não esquece dos seus. Por isso que ele fez aquilo tudo. Ele falou, o pátio é a casa de oração, é onde eu curo, é onde eu salvo. E outra coisa que eles haviam perdido, o real sentido do sacrifício. O que era o sacrifício? Todo sacrifício que era feito no templo apontava a quem? A Jesus Cristo. Então você levava o seu cordeirinho lá, ou a sua pombinha, ela era morta, tudo aquilo em remissão dos seus pecados. Todo aquele sacrifício apontava para quem? Para Jesus Cristo. Aí ele chega lá, vê que aquele sacrifício que era realizado não tinha mais simbolismo nenhum para as pessoas que estavam lá. Eles estavam mais preocupados em vender os animais para que fosse sacrificado. Ele mesmo. E ele vê, olha, daqui uns dias sou eu que vou estar no lugar desse cordeirinho. E vocês perderam totalmente o sentido do que é realmente o sacrifício, o que realmente importa, né? Isso que acho que deixou Jesus completamente irado. Mas outro ponto que a gente falou, que eu queria tocar. Jesus irou, mas ele não pecou, né? Então é isso que é uma lição para nós. Nós podemos se irar, faz parte da natureza humana a ira, mas não pecar é uma escolha nossa, né? Que nós temos que estar assim. Podemos nos irar, mas pecar a gente tem que se controlar. É uma escolha nossa, né? E como fazer isso, né? Como
se irar, mas não pecar. A gente vê o conselho da palavra de Deus de que a gente precisa restaurar, porque no momento de ira ali, você pode ter magoado alguém, ou o jeito que você falou, ou mesmo você ter sido magoado e se irou. Então, a restauração ela precisa acontecer no mesmo dia, o quanto antes, para você ficar em paz, né? Então, dessa maneira você realmente vai poder se irar quando preciso, porque nós somos humanos, né? Nós temos emoções, mas como a Simone falou, o pecado é uma escolha. Se você acalentar aquela ira no seu coração, ficar alguns dias com aquela ira no seu coração, certamente você vai estar pecando. Né? Exatamente. E a pregação, naquele tempo, meu amigo, meu irmão, ela não era mansa e suave como é hoje, não. Eles pregavam a palavra verdadeiramente, tanto que no templo eles expulsavam as pessoas, falavam suas raças de víboras. Bando de sepulcro caiado, vocês estão aqui na aparência, mas dentro de vocês não há o Cristo verdadeiro. Era isso que Jesus estava fazendo, porque os fariseus, os homens da lei, também pregavam firmemente, eles pregavam duramente para as pessoas. Não havia essa coisa de falar, olha, você está pecando, mas está tudo certo. Não tinha essa pregaçãozinha que muitas vezes, amado, nós deixamos de falar a verdade por medo de ofender e de magoar. Jesus falava com amor. O fato dele ter sido enérgico significa que ele realmente era Deus. E ele tinha esse pulso firme para ser. E muitas vezes nós temos que pregar a verdade. Do sábado, da alimentação, do que Deus deseja de nós, de como nós devemos cultuar a vida com Cristo. Isso tem que ser pregado de maneira correta e enérgica. E o povo, os fariseus, reconheceram o quê? Que ele era quem? O Messias, que ele era mestre, que ele era uma pessoa do tempo, que ele era quem era. Por isso veio a conspiração de matá-lo. Já lá atrás eles já sabiam. Aí Jesus chega aqui com todo esse poder, consegue colocar ordem no lugar. Os fariseus perceberam isso. E por isso o desejo aumentava de matá-lo. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, mas se há em você o desejo de matar um Cristo que te fala a verdade e que te chama para a luz, ore a Deus, peça ao Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar e com certeza Jesus vai se apresentar para você como Ele é, manso e suave, mas enérgico. Eu gosto sempre de lembrar que Deus, e as pessoas gostam muito de pregar só aquele Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus paz e amor, que Ele é tudo isso, mas também Ele é um Deus de justiça. As pessoas esquecem que Deus é um Deus de justiça. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, vamos lembrar da justiça de Deus. Fala, Lucas. E assim, essa mensagem de purificação de Jesus diz muito para nós hoje. Como a Márcia falou, nós precisamos purificar o nosso corpo através da mensagem da reforma da saúde, que é o templo, né, do Espírito Santo. E a gente tem perdido muito perdido a noção da santidade de Deus. Ali o povo perdeu a noção da santidade de Deus. Ali havia gritaria, falação alta. E às vezes a gente acaba perdendo essa noção da santidade de Deus. Às vezes no culto em casa, com a família. Às vezes aqui na casa de Deus. Então, é uma mensagem para nós também, a gente perceber, olha, estou na presença de Deus. Eu preciso ter noção disso, de que nós estamos na santidade. Então, evitar o celular, de repente, né? Evitar falar, eu me pego, às vezes chego na igreja, vou abraçando todo mundo, falo com um, falo com outro, aí as pessoas já estão cantando, a gente está conversando. Então a gente acaba perdendo essa noção da santidade de Deus. E Jesus dá esse chacoalhão na gente através dessa passagem, né? Olha, percebam a noção, tenham a noção da santidade de Deus. É isso. Né? A exortação, né? Jesus nos exorta a olhar para Ele, perceber que o Senhor está em seu santo templo. O que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos vendendo? Qual é a mercadoria que eu e você vendemos aqui no templo do Senhor hoje? Isso é para nós hoje. É o que o Lucas falou. Como que eu tenho adorado a Deus no templo? Como eu tenho trazido o meu
templo do Espírito Santo para adorar o templo maior que é Jesus Cristo? Como é que eu tenho feito isso? Como eu tenho feito isso? Eu tenho necessitado de um Deus que me exorta, que me chicoteia? Eu tenho tido isso? Ou eu tenho obedecido fielmente a sua palavra de ir, de pregar o evangelho, olhar para os pobres, necessitados, os que estão carentes, vá e faça a obra de Cristo? Como tem sido para mim hoje? É para os dias de hoje essa lição. Exatamente. Bom, vamos seguindo que o nosso tempo está se encerrando. Bom, a gente falou de tudo isso e aí a gente vai para a melhor parte, que é a cruz de Cristo. Gente, o que a cruz de Cristo representa para nós, gente? Que naquela época eles não entenderam bem, né? Mas hoje, o que é a cruz de Cristo? Que maravilhoso quando... Eu gosto de uma passagem de Ellen White que ela fala que nós deveríamos todos os dias tirar tempo para meditar na crucifixão de Cristo. Todos os dias, né? O que era a cruz? O que foi a cruz para aquele povo e para nós hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode falar, Márcia. Se nós trouxermos para os dias de hoje, eu vou te colocar assim. Nós tivemos umas eleições e o povo aclamou aí o presidente. Então você colocou nas mãos desse presidente as suas esperanças, né? De uma vida melhor financeira, uma vida melhor para que você vai se aposentar. É os dias de hoje, você colocando nos dias de hoje. E você está seguro que essa pessoa vai mudar todo o contexto da história para que você tenha uma vida boa, legal, tranquila. E de repente alguém vem e mata essa pessoa. Acaba com essa pessoa, destrói a tua esperança. Isso em homens. Agora vamos colocar lá atrás. Paulo olhando em 1 Coríntios 1,18, Paulo dizendo que a cruz de Cristo é para nós loucura. Porque se eu vejo o meu Salvador sendo morto, morte de cruz, que era um horror, era uma humilhação, era uma situação horrível para o Cristo, morrendo naquela cruz. Era o pior tipo de morte, era a morte de cruz, e só era usada a morte de cruz para aquelas pessoas assim... De baixo nível. Baixo nível, aqueles ladrões, assassinos, né? Aquela coisa terrível, Mas né? agora eu olho para esse Jesus morto na cruz e ainda assim eu amo e o chamo de meu Deus, de meu Salvador, e eu creio nele. É por isso que Paulo diz, a cruz de Cristo para nós é loucura. É loucura olhar para a cruz de Cristo. Mas aí Paulo vem e fala assim, ó, é na cruz de Cristo que eu me glorifico. Eu me glorio, né, na cruz de Cristo. É maravilhoso, porque você fala assim, eu depositei em alguém muito superior, muito melhor, as minhas esperanças, as minhas expectativas. Hoje eu posso dizer, é na cruz de Cristo, na cruz do Calvário, que eu estou remida. Em Cristo Jesus, eu estou salva. Eu vou ler um verso aqui, aí você pode comentar, Lucas. Antes, está lá em Filipenses 2, do verso 7 ao 8, diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha que Cristo! Por que Jesus se esvaziou? Por que ele precisou se esvaziar de si mesmo? Essa morte foi brutal, essa morte foi horrorosa, a gente não pode perder de vista, a gente está acabando o tempo aqui, só para concluir, essa morte foi horrível. A Márcia Professores, trouxe um texto 3 aqui, minutos para encerrarmos a lição. especial aqui de Gálatas 6,14, eu só queria para isso fixar bem para a gente, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz é o símbolo do cristianismo, né? A cruz é o símbolo do cristianismo. Então, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Da mesma maneira que Jesus se esvaziou, a gente precisa se esvaziar. Se esvaziar do quê? Dessa glória que a gente acha que a gente tem. Do nosso orgulho. Do nosso orgulho, do eu. E não é fácil isso. Do mesmo jeito que foi muito difícil para Cristo, porque realmente Cristo tinha pecado, porque só morre quem tem pecado, porque Cristo morreu.
em algum momento ali, naqueles momentos finais, realmente ele assumiu todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele e ele teve a separação do Pai. Então, ele se esvaziou completamente. É isso que a gente precisa fazer, Simone. E isso realmente é um desafio. Somente através da busca diária, do batismo do Espírito Santo, a gente consegue esse milagre na nossa vida, que é se esvaziar de nós mesmos, né? Eu gosto de colocar essa contribuição, lembrando que a cruz veio aparecer para nós mais ou menos ali no século 50 depois de Cristo, de maneira bem assim difícil. Como? Os homens eram pregados na cruz com uma cabeça de burro. Por quê? Porque só um burro acredita em alguém que morreu na cruz, de cabeça para baixo, crucificado, maltratado, humilhado e nada reclamou. Então, para o mundo, nós somos colocados como burros, porque acreditamos em Cristo. Mas eu quero te deixar um recado, meu amigo, já indo para as mensagens finais. Eu e você, nós não somos burros, nós somos filhos de Deus. E foi por mim e por você que Ele morreu naquela cruz e deixou seu sangue derramado por nós para nos limpar do pecado. Nós somos mais que vencedores e vitoriosos em Cristo Jesus. Para encerrar, eu gostaria de deixar que quando eu olho para a cruz, é a cruz que eu olho, que eu vejo a minha salvação. Porque naquela cruz está a minha salvação. Se não fosse Jesus Cristo se esvaziar do que Ele era, da sua glória, para morrer no meu lugar, porque quem deveria estar naquela cruz era eu. E Cristo foi lá e morreu por mim. Então eu acho isso que é o mais bonito de tudo. É saber que esse Deus morreu por mim e pelo seu pecado, por você. É isso que todas as vezes que a gente estiver triste, desanimado, chateado com alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida, você olhe para a cruz de Cristo e veja que esse mundo aqui de nada realmente tem valor. E não vai melhorar, meu querido irmão. Mas Cristo Jesus morreu na cruz por você e tem preparado algo muito melhor do que esse mundo que nós temos hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz no seu lar e na sua vida. Amém. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14 e 15. Um texto bonito diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. A gente só pede? Não, às vezes também a gente agradece. Mas você sabe, é bom pedir, não é? Quando a gente tem a certeza de que tem alguém disposto a ouvir, é lógico. E quem é bom para pedir são os filhos, não é? Pai, mãe, pedindo alguma coisa. Agora, o pai e a mãe se sentem triste porque um filho está pedindo algo? Não, se sente feliz, na certeza de que os seus filhos confiam nele. E tanto que o texto diz, esta é a confiança que temos. Você confia que o seu Pai querido Deus tem prazer em te ouvir? Então nesta hora eu convido para que você venha à frente, trazendo o que você deseja falar com Deus. Vem, vamos orar junto aqui na frente. Se for um pedido, se for um agradecimento, venha falar com Deus, com a gente aqui na frente, se você quiser, apresentar a Ele alguma situação. Pode ser sua situação, talvez seja a situação de uma outra pessoa, não importa. Fato é que diante do altar de Deus é uma caminhada à frente, é uma forma de você falar, Senhor, eu estou indo aí. Estou apresentando essa situação da minha vida, estou apresentando uma situação de um amigo, de um conhecido, de alguém da minha família. Pode chegar ali na galeria, aproximando-se, que bom que estamos aqui juntos para o momento de oração. Eu leio aqui 2 pedidos de oração. Um deles por Bartolomeu, pedindo pela recuperação de uma cirurgia, e por sua esposa, vida espiritual. E também pedido de oração pelo Mauro, pela saúde e pela vida espiritual. E também o seu clamor. Nesta hora nós vamos ajoelhar e vamos falar com Deus. E depois, ainda ajoelhados, cantarmos o refrão da música. Bom Deus,
Esta é a confiança que temos, diz o texto, que se pedirmos alguma coisa, temos a certeza que o Senhor Deus nos responde, conforme a sua vontade, diz o texto. Sabemos que pela tua vontade é que vivamos bem. Sabemos que pela tua vontade é que nós sejamos ouvidos. Por isso estamos aqui, diante do altar. Estes pedidos que foram apresentados do Bartolomeu, Mauro, e tantos outros desses irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão diante do altar, estão ali na galeria. Cada um apresentando uma questão. Talvez seja uma questão pessoal, talvez uma questão de uma pessoa que eles conhecem, alguém próximo ou não. Fato é que queremos muito que nesse momento o Senhor visite estes corações aflitos, traga sossego à alma, paz de espírito e a confiança de que está diante do grande Deus, o Pai, que é tão grande, mas que tem prazer em se relacionar conosco, pobres necessitados. Entregamos a nossa vida, os nossos pedidos e também um coração alegre e agradecido diante do Senhor. E oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos, eu chamei o Pedro aqui, nosso diretor de música, porque nós pedimos, o pastor e o diretor de música, nós pedimos o nosso ministro de música, o Samuel, que hoje está com o coral, cantando na igreja Samambaia, para que ele analisasse novas músicas, para a gente experimentar novas músicas na liturgia de sábado. Não novas, né? Mas músicas que nós não estávamos cantando. Porque nós queremos criar uma diversidade maior, para que a gente não fique sempre cantando as mesmas músicas da liturgia durante 4 anos. Eu até falei para eles, a cada ano, a cada 6 meses, experimentar novas músicas, e assim a gente vai crescendo e cantando outras. Então, só para avisar para a igreja que nós estamos aqui, músicas já conhecidas. Já ouvimos, está muito boa. As indicações. As indicações, ele já mandou para a gente os arquivos, são músicas boas, para a gente, né, trocar um pouco essas por outras. Então, logo, logo, novidade. E aí, mais uns 6 meses, a gente troca de novo, não é isso, Pedro? E aí a gente vai desenvolvendo a comunidade. Obrigado, Pedro. Gente, alguns recadinhos rápidos, para que a gente possa estar bem antenado às questões da nossa igreja. Primeiro, dizer para você que está surgindo um novo pequeno grupo, dirigido pelo Ministério da Mulher. Começa no sábado que vem, à tarde, às 16 horas, aqui na igreja, dia 24. Esse pequeno grupo, ele é organizado, é uma iniciativa do Ministério da Mulher, do MEL, né, que é o projeto das mulheres levando luz, e também com apoio daquele Ministério da Conservação de Novos Membros. Para que esse pequeno grupo? Ele tem um foco de estudo e de apoio. Então vão estudar a Bíblia, mas também vai ter apoio psicológico, social, relacional. Então, muitas novidades. Então, é aberto para quem quiser vir no próximo sábado às 16 horas aqui na igreja, mulheres, homens também, se quiserem, jovens de mais idade, está aí feito o convite. Provai e vede.
Ele sempre foi um homem bom. Forte emocionalmente, forte espiritualmente. Não houve uma tempestade que o derrubasse. A missão dele era proteger a nossa família. E agora o nosso filho, Samuel, com apenas 14 anos de idade, é o homem da casa. Seja salvo, meu filho. Coloque a Deus em primeiro lugar e tudo vai dar certo para você. O que o senhor quer dizer com isso, pai? Nunca nem fomos na igreja. Eu nem sabia que você acreditava em Deus. Eu sei disso, filho. Mas nós somos muito abençoados por Deus. Sem que sua mãe soubesse, eu sempre entreguei o dízimo numa igreja. Dízimo, pai? Sim. A 10ª parte do que a gente ganha pertence a Deus. E eu tenho respeitado muito aquilo que é dele. Olha só os dois conversando. Posso entrar? Tá na hora do seu remédio. Tá bom, pai. Depois eu volto pra gente terminar nossa conversa. Como vão as contas da empresa hoje? No vermelho. E os fornecedores? Só hoje deve aparecer uns 4 para receber. E quanto nós temos em caixa? Somente aquele dinheiro que o senhor pediu para separar para a igreja. Dá para pagar metade dos fornecedores. Não vamos mexer nesse dinheiro. O que é de Deus é de Deus. E hoje mesmo eu vou levar esse dinheiro à igreja. Doutor Samuel, sabe aquele cliente que está construindo o condomínio? Então, ele está aqui na recepção. Disse que precisava muito falar com o senhor. Eu já estava indo te chamar no pátio. Ok. Fez bem. Aqui está o nosso contrato com todas as cláusulas do contrato. Se o senhor tiver todas as coisas para assinar, no final o senhor assina o contrato. Oi, meu bem. Sabe que hoje nós estávamos sem dinheiro em caixa? Chegou um cliente aqui de última hora e fechamos uma boa venda com ele. Assinamos um contrato e já recebemos 50% adiantados. Isso será suficiente para equilibrar as contas da empresa. Tchau, tchau. Há algo que não se pode compreender na vida de Samuel Cáceres. Ele ainda não é membro de nenhuma igreja. Uma coisa, porém, é certa. Ele é fiel. Aprendeu a levar a sério o conselho do seu pai e Deus o tem abençoado. Esta é uma parte da história de Samuel Cáceres. Ele é uma pessoa que está crescendo na graça de Jesus. A vida cristã é crescimento. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
Bom dia, igreja. Feliz sábado para vocês. Uma grande alegria poder nessa manhã separar um tempo da nossa vida para a gente louvar o nome do nosso Deus, ouvir a sua palavra e a gente sair daqui renovado pela força e pelo poder que vem do alto. Eu queria dizer para vocês que estão aqui e para aqueles também que nos acompanham pela internet, que Deus ele sempre está em contato com a gente. Ele sempre quer comunicar algo para nós, assim como um pai quer falar algo para o filho. Só um parênteses aqui, eu queria tentar esconder um pouco do meu nervosismo, mas vai ser difícil, porque existe uma pessoa nesse lugar aqui, muito especial, que está vindo aqui pela primeiríssima vez na vida, que é o meu filho, o pequeno Rubem. Ele está ali no fundo, depois você vai ver ele lá no final, nem vou mostrar agora, para não perder o foco, porque ele é muito fofo. Mas eu queria agradecer a Deus pela vida do meu filho. É muito bom ter uma pessoa como ele, do jeitinho que ele é, já percebendo como ele realmente é do nosso lado. E eu e minha esposa, a gente está muito grato a Deus por essa bênção grandiosa. Então que a vida dele seja um instrumento na mão de Deus, hoje e sempre. Deixa eu te contar uma coisa. Eu nasci numa igreja adventista, nasci num berço adventista. E eu sou a terceira geração lá em casa de adventista. Então, o meu avô, ele se converteu através de uma pessoa que deu um estudo para ele da Bíblia. E desde então, o meu avô, ele se apegou à Bíblia e à fé que ele recebeu. E ele então começou a ler, estudar, se aprofundar na Bíblia. E a coisa que ele mais gostava de fazer era ensinar a Bíblia para as pessoas. E isso foi um exemplo, foi uma influência muito forte na vida do meu pai. E meu pai continuou nessa mesma linha. Ele tinha uma herança espiritual do seu pai, de ser alguém que buscava pautar a sua vida na Bíblia. E automaticamente, por cultura, educação e por influência, meu pai também, ele me ensinou a dar um grande valor para a Bíblia, para o texto da Bíblia. E então eu lembro, ainda muito pequeno, meu pai lendo comigo as primeiras páginas da Bíblia. E ele me ensinou a memorizar muitas coisas da Bíblia. Então eu lembro dele me ensinando os nomes dos personagens, os primeiros personagens da Bíblia, depois me ensinando a memorizar quantos anos cada um viveu, memorizar as épocas, as datas, o nome dos reis de Israel. E assim, com o passar dos anos, eu tive essa herança. Só que essa herança que meu pai e meu avô tiveram, ela vem muito antes deles. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é fruto, ela é resultado de outras pessoas que também tinham uma intimidade, uma profundidade, um apego muito grande à palavra de Deus. Então, a Igreja Adventista, ela surgiu de um movimento maior que veio da Reforma Protestante, lá do ano de 1600. E desse grupo, dessa Reforma Protestante, que de fato aconteceu uma reforma neles e com eles através do texto bíblico, surgiram alguns movimentos maiores, como os batistas, os congregacionalistas, os luteranos, os presbiterianos. E esse povo, esse grupo de pessoas, buscaram a fundo a Bíblia. E foi dessa cultura religiosa, foi desse contexto religioso, que algumas pessoas dessas igrejas, então, organizaram um movimento adventista. Foi dali que surgiu a nossa igreja. Então, se eu pudesse resumir a experiência dessas pessoas
Lá no século passado, por exemplo, quando surgiu, no século retrasado, na verdade, em 1800, quando surgiu a nossa igreja, a experiência dessas pessoas, e também se eu pudesse te descrever qual é a minha experiência em uma única só palavra, em relação à caminhada na vida com Cristo, a palavra seria verdade. A palavra que resumiu boa parte do começo da minha caminhada, da minha peregrinação espiritual, é a palavra verdade. Porque esse é o contexto no qual eu fui criado. Só que, caminhando um pouco mais com Cristo, caminhando na jornada espiritual, uma outra palavra, ela foi adicionada, para resumir um pouco da minha experiência. Porque eu percebi que eu tinha muito conhecimento, eu tinha muito relacionamento com a palavra e com a verdade. Mas em outras áreas da minha vida, eu era totalmente frio e alheio, e algumas coisas não se encaixavam com a experiência de fé em Cristo, da vida que Ele veio me propor, da vida que Ele veio me dar, do coração novo que Ele veio me dar. E eu percebi que faltava algo prático daquilo que Cristo veio me dar, da vida que Ele veio me dar. Então um dia eu me encontrei com um texto da Bíblia que me fez adicionar, ou talvez valorizar, uma outra palavra que resume a experiência, que é a palavra amor. Amor. E aí você tem o texto de João 13, verso 35, e diz o seguinte: nisto as pessoas vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E aí eu percebi que eu tinha que sofrer, talvez, não uma migração, mas eu tinha que adicionar uma palavra nessa minha experiência com Deus, na minha peregrinação, na minha jornada com Ele nesse mundo. E a palavra era amor. Então você começa a olhar mais para o outro, a tentar entender melhor o outro, a aceitar melhor o que é diferente, a buscar um relacionamento sincero, despretensioso, na qual você se importa de maneira verdadeira com aquilo que o outro precisa. E conforme eu fui tentando importar essa palavra, esse estilo de vida para a minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade em amar o outro, em viver uma vida de amor, de cuidado, de amparo ao outro. E eu percebi que nessa caminhada outras palavras se juntavam à palavra amor, como paciência, mansidão, longanimidade, misericórdia. E quanto mais eu olhava para a prática da fé, quanto mais eu observava a prática daquilo que Cristo viveu e propõe para eu viver, e quanto mais eu via o que eu tinha que fazer na prática das coisas, mais eu me encontrava distante de conseguir fazer aquilo que o Mestre me propôs como uma nova vida. E aí então eu me encontrei com um texto da Bíblia que descreve exatamente o que eu estava vivendo na minha peregrinação espiritual. O texto está em Gálatas. Eu agora convido você a abrir a sua Bíblia. E eu queria que você mantivesse, seja no aplicativo, seja na Bíblia, no livro, mantivesse na sua mão, porque a gente vai ler alguns textos nessa manhã. Gálatas capítulo 5, o verso 16. Esse é um texto em que Paulo descreve exatamente a tensão que existe entre o conhecimento da verdade e a prática da verdade. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne,
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Quando eu me encontrei com esse texto, eu me deparei com alguém que conhecia a verdade, alguém que encontrou a essência do amor e tinha a noção desse impulso de praticar o amor. Contudo, a prática do amor que eu tinha em minha mente era aquela que eu conseguia controlar, eu conseguia organizar, eu conseguia, por alguma maneira, manipular a prática do amor, organizá-la e controlá-la. Só que o texto que eu li para você nessa manhã, agora que a gente acabou de ler, é um texto que diz que a carne, ela faz guerra contra o espírito, e da carne procede, do eu procede tudo aquilo que você não gosta em você, mas do espírito existem aquelas coisas que Deus, através do seu espírito, Ele te ajuda, facilita e te conduz a fazer. Então, quando eu entendi a dinâmica, o processo, eu percebi que uma outra palavra deveria estar também no centro do meu coração, da minha experiência com Deus. E essa palavra é poder. E o poder que eu falo é o poder do Espírito Santo. Porque o Espírito me conduz à bondade, à misericórdia, à fidelidade, à alegria, ao amor. Ele, o Espírito, Ele que está e que pode estar em nós. Somente Ele nos conduz às práticas dos frutos, que não vêm de nós, mas vêm de Deus. Então, ao longo da minha jornada, eu também percebi que, acho que em duas circunstâncias principais, eu tenho percebido o agir do poder do Espírito Santo. Eu acho que uma delas, que para mim é muito marcante, acontece quando eu consigo ensinar a Bíblia para alguém. E você ensina o texto, você abre a Bíblia, e você percebe no coração e no olhar da pessoa, que ela entendeu um assunto espiritual, que não faz parte desse mundo, não tem conexão nenhuma com nenhuma regra desse mundo. Eu acho que uma das minhas experiências mais visíveis e poderosas com o Espírito Santo é quando eu vejo que alguém entendeu um assunto eterno e espiritual. Agora, uma outra coisa que eu tenho visto e que me leva às vezes ao espanto é às vezes ver pessoas que estão anos e anos atendendo uma vida religiosa, talvez frequentando religiosamente os lugares espirituais. Contudo, quando você conversa com ela, quando você conhece ela, a pergunta que às vezes me faço é o seguinte: aonde esteve o Espírito Santo nesses 10, 20, 30 anos? Porque às vezes coisas elementares
e fundamentais do reino não foram compreendidas. Você não consegue perceber o Espírito Santo nessa vida. Portanto, eu queria, primeiramente, aqui agora, nessa metade da nossa reflexão, lembrar para você um pouco da obra, do trabalho e da missão do Deus Espírito Santo. Bom, vamos voltar um pouquinho. Ele esteve na criação. Ele foi o Espírito que pairava sobre as águas. Ele também esteve na recriação. Um pouco antes do dilúvio, o texto fala que o Espírito Santo foi tirado do coração do homem. E com isso, o tempo de vida foi reduzido para 120 anos. Ele esteve também com os engenheiros da construção do templo. O texto diz que o Espírito Santo de Deus, ele deu habilidade, inteligência, conhecimento para construir o templo. Ainda no Antigo Testamento, ele esteve com os líderes de Deus, como Davi, Gideão, Eliseu, colocando Davi em circunstâncias difíceis, mas que pelo poder do Espírito Santo, Davi foi levado a fazer grandes coisas. Ele também esteve com os profetas como Isaías e Ezequiel. No caso de Ezequiel, por exemplo, 5 séculos antes de Cristo, Ezequiel disse para o povo que estava no cativeiro o seguinte: Deus vai dar para vocês um novo coração. E esse novo coração vai acontecer através de um novo Espírito, que vai habitar no coração de vocês. E esse novo Espírito, ele vai ensinar vocês a andar nos caminhos de Deus. Esse novo Espírito, que dá um novo coração, vai ensinar vocês a entender os planos, os propósitos do amor de Deus. E aí, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, Joel, ele apela ao povo para um novo reavivamento e uma nova reforma. E ele fala o seguinte: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, e então derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Essa profecia, ela se aplica, ela ganha aplicação lá no Pentecostes. Mas antes do Pentecostes, nós temos no Antigo Testamento 88 vezes que aparece a menção do Espírito Santo de Deus agindo entre o povo. Mas no Novo Testamento, nós temos 262 vezes em que aparece o agir do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ele age de modo coletivo, porque o Espírito Santo, ele age em parceria com o ministério de Cristo. Ele vem para exaltar o que Cristo fez. Então, o Novo Testamento, aí ele tem mais espaço e mais razão para agir como ele age. E aí, quando nós encontramos Jesus, Lucas 4, versículo 1 fala que Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. E essa expressão aparece para outras pessoas também no Novo Testamento. E essa expressão, ela quer dizer o seguinte: alguém cheio do Espírito Santo é uma pessoa que vive constantemente sob o controle do Espírito Santo em cada uma das suas áreas da vida. Ela vive sob o controle. E grave isso na sua mente. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que vive sob o controle do Espírito Santo, do seu agir em cada uma das suas áreas de vida. Agora, Jesus, ele ensinou as pessoas e os seus discípulos a pedirem pelo Espírito Santo. E um dos textos mais famosos de Jesus sobre esse pedido do Espírito Santo, para que ele age em nossa vida, está em Lucas capítulo 11, no verso 9 a 13. Então eu convido você estava em Gálatas, né? Vamos para Lucas capítulo 11. Eu vou ler com você o verso 9 e alguns versos em diante. Lucas capítulo 11. O verso 9 fala o seguinte: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora,
se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse é um texto muito usado para a gente falar sobre oração, né? E o pedido que a gente faz a Deus. Então a gente fala assim, peça tudo que você quiser, pode pedir que Ele vai te dar. Mas o contexto imediato desse texto aqui é que a gente peça a Deus muitas coisas. A gente pode pedir, pode orar e tudo mais. Mas se tem uma coisa que Deus quer e está ansioso para a gente pedir para Ele, é o Espírito Santo em nossa vida. Então Deus, Ele recebe muitas orações, diariamente. Hoje de manhã Ele recebeu várias. Tem recebido agora, nesse momento. Tem milhares, milhões de orações que Ele responde. Mas existe uma oração que Ele quer que a gente peça. E também Ele quer responder. E essa oração, esse pedido e essa resposta tem a ver com o pedir do Espírito Santo em nossa vida. Agora, a pergunta imediata que eu faço em minha reflexão é a seguinte: quando eu estou pedindo pelo Espírito Santo em minha vida, para que Ele habite em mim, afinal de contas, o que eu estou pedindo? Essa pergunta é importante, não é? Quando eu peço para que o Espírito Santo Ele habite em mim, Ele faça morada em mim, afinal de contas, o que eu estou pedindo? Portanto, eu queria dizer para você que tem duas coisas que você pede quando você pede o Espírito Santo na sua vida. Vamos para o texto de João, capítulo 14. Eu queria que você lesse comigo para que a palavra falasse com você ao mesmo tempo. João, capítulo 14. Eu vou ler com você o verso 16. Esse é um texto muito conhecido sobre a promessa do Espírito Santo em nossa vida. João 14, verso 16 fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Ele habita com vocês e Ele estará em vocês. Bom, o texto continua, e aqui o texto fala de algumas coisas que o Espírito Santo faz. Por exemplo, Ele está presente, Ele ensina toda a verdade, Ele iria lembrar as palavras de Jesus aos discípulos, Ele iria convencer as pessoas do pecado, da justiça e também do juízo. Agora, o que me salta aos olhos aqui nesse texto, o que me causa espanto no texto, é que o Espírito Santo, Ele é o Deus que habita em nós. E é isso mesmo que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, onde ele fala assim que nós somos o templo do Espírito Santo, na qual Deus habita em nós. E esse corpo já não é mais nosso, mas esse corpo e essa mente já pertence àquele que habita em nós. Eu gosto muito da ideia de que quando o Espírito Santo habita em nós, Ele habita para colocar em nós uma nova natureza. E essa natureza já não é mais a carne que controla, quem organiza. Essa natureza é a natureza de Cristo que está em nós, habitando e organizando a vida. Em outras palavras, o Espírito em nós quer dizer uma vida administrada e guiada pela divindade. Eu vou repetir. O Espírito Santo em nós é um pedido nosso para que Deus, Ele administre cada área da vida e para que Ele guie e controle a nossa vida. E assim você pode dizer que você não vive mais, mas quem vive em você é o próprio Cristo. Não sou eu mais que administro. Então eu peço o Espírito Santo para que Ele
organize, controle, guie minha vida em todas as áreas. Nesse sentido, você perde a vida. Só que Cristo Jesus diz o seguinte: aquele que perder a vida, vai encontrar. Aquele que perde a vida, vai perder por mim. E eu que sou o dono da vida, vou fazer você encontrar a vida eterna. A dinâmica de perder a vida, ela só pode ser uma obra daquele que habita em nós. Agora ele habita em mim, e eu não mais vou reclamar ou pedir pelo controle dela. Então, quando eu peço o Espírito Santo em minha vida, eu peço para que ele habite, para governar em cada área da vida. Aquele que quiser ganhar a vida, primeiro perde, e quem perde por Cristo vai encontrar a sua vida no fim. Mateus 16, verso 25. Agora, também existe um outro lado dessa história. Aquele que pede pelo Espírito, pede para que exista um governo de Deus. E eu lembro para você uma outra coisa que acontece quando você pede o Espírito Santo. Lembra daquela conversa que Cristo teve com Nicodemos? E Nicodemos pergunta para Jesus: como a gente pode herdar o reino dos céus, a vida eterna? Aí Cristo fala assim: Nicodemos, deixa eu te falar um negócio muito doido. Para você entender a minha mensagem, é o seguinte: você vai ter que nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim: o que você está falando, Senhor? Como eu posso nascer de novo sendo já adulto? Aí Jesus fala assim: nossa, Nicodemos, você é um mestre em Israel e não entendeu essa mensagem ainda? Que no meu reino você consegue só viver no meu reino, e a minha mensagem é se você nascer de novo. E aí ele pergunta: mas como é que isso acontece? Aí Cristo fala o seguinte: aquele que nascer da água e nascer do Espírito, esse vai encontrar a vida eterna. E esse Espírito é como o vento, que não sabe para onde vai, nem de onde vem. Então, quando você nasce da água e do Espírito, a sua vida vai ser guiada para lugares, assim como o vento é guiado. Você não sabe mais para onde vai, e nem de onde vem, porque agora, quem guia a sua vida, quem organiza, quem administra ela, é o Deus que habita em você. Não há mais espaço para os desejos carnais. Essa vida agora, ela é totalmente controlada por aquele que vai me guiar à fidelidade, à paz, ao amor, aos frutos do Espírito Santo, que nós lemos agora em Gálatas. Então, quando eu peço pelo Espírito Santo em minha vida, existem algumas coisas que eu estou pedindo. Mas se eu fosse resumir aquilo que eu já te falei, quando eu peço por Ele, eu peço para que Ele habite em mim, para que Ele faça morada aqui dentro, e Ele governe a minha vida. Então, quando isso acontece, as pessoas ao seu redor vão estranhar quem você é agora. Não vão te entender mais, porque as coisas mudaram. Agora, existe um momento da nossa jornada espiritual com Deus que você desiste de coisas periféricas. E eu acho que cada pessoa que está aqui entende o que eu estou falando. Existe uma hora na caminhada cristã que você quer e busca somente aquilo que é essencial. Tem uma hora que você desiste, quem sabe de um legalismo da sua vida, de um formalismo, de coisas que atrapalham a caminhada cristã. Tem uma hora que você se dá conta que você quer ser autêntico com Deus, que você quer ser real, tirar algumas máscaras da vida. Então você acaba na sua caminhada, na sua peregrinação, buscando somente aquilo que é essencial na jornada rumo ao céu, na sua preparação para encontrar Jesus.
E existe uma coisa nessa jornada que eu chamo de essencial. E hoje eu digo para vocês, em minha vida, o que há de mais essencial nessa minha peregrinação é um relacionamento vivo com o Deus Espírito Santo. É um relacionamento íntegro, verdadeiro, honesto com o Espírito Santo. Porque não existe fórmulas. Não existe fórmulas para a gente tentar enquadrar como que ele age, porque ele é como um vento. Não há maneiras rigorosas, A, B, C, D, para a gente conhecê-lo. Porque ele é Deus, e Deus se conhece relacionando com ele, conversando com ele, lendo sobre ele, registrando aquilo que ele fala com você. Então, eu queria dizer para você que eu queria te dar algumas sugestões para a gente se relacionar com o Espírito Santo, para a gente ouvir a voz dele. Por mais que essa conversa pareça um pouco assim meio pentecostal ou neopentecostal, porque nesse contexto a palavra central da vida deles é poder do Espírito Santo, né? Essa é a palavra que centraliza essa ala religiosa que a gente conhece no Brasil. Mas em nosso contexto também existe um espaço muito importante para a gente se relacionar com esse Deus. Então, a minha primeira dica, o primeiro conselho para você que quer ter uma intimidade com esse Deus, é para que você esteja em contato com o livro que ele escreveu. O Deus Espírito Santo, ele escreveu um livro. E você tem vários exemplares dele na sua casa. Você tem ele na sua casa, no seu carro, no seu celular. Porque a Bíblia é um livro que ele escreveu. Das experiências que ele teve com os profetas, os reis, os discípulos, com Cristo. Então, a palavra de Deus é um ambiente, é um espaço em que o Deus Espírito Santo, ele fala conosco. Está disponível para a gente aprender, para a gente ler, para a gente refletir. Então, o livro que você carrega em suas mãos, que está na sua casa, é um espaço, é um ambiente na qual o nosso Deus, Espírito Santo, quer falar conosco. Então eu digo para você que existe a necessidade da gente ter momentos em nosso dia a dia, em nossa semana, para a gente ouvir da voz do Espírito Santo através do livro que ele mesmo escreveu. E nesse espaço você vai aprender, você vai ouvir, ele vai te ensinar aquilo que é da vontade dele, para alimento do novo coração que ele te deu. E indo um passo à frente, uma outra atividade espiritual que a gente pode fazer para a gente ter intimidade com o Espírito Santo é falar com ele. É falar com ele como um amigo, como Deus que quer nos conduzir em cada circunstância. E sabe que às vezes falar com Deus, geralmente a gente tem um mecanismo para falar com Deus, né? A gente criou uma rotina. E geralmente a gente fala com Deus, a gente diz amém e a gente vai embora. Em uma outra circunstância aqui na Central, eu falei para vocês que a oração, ela deve ser feita mais de silêncio do que de palavras. Porque assim era que Cristo orava. Quando ele foi ensinar a orar aos discípulos, ele falou o seguinte: olha, quando vocês for orar, não orem com vozes repetições. Orem com poucas palavras. Vai ao ponto, fala o que tem que falar. Mas Cristo era uma pessoa que passava uma noite inteira orando. Mas quando ele ensina a orar com poucas palavras. Isso quer dizer que Cristo de fato orava com poucas palavras, mas passava grande parte do seu tempo ouvindo Deus falar. Então no silêncio, Deus também fala conosco. Assim como Ele falou com todas as pessoas que você encontra no contexto da Bíblia. Ele fala, Ele orienta, Ele impressiona a nossa mente, para a gente ver o que a gente não vê, para a gente sentir o que a gente não sente, para a gente se preocupar com as coisas que a gente não se preocupa, mas que são de modo absoluto a vontade, a preocupação, o desejo de Deus.
Porque existe um espaço na vida em que até mesmo o texto que o Espírito Santo ajudou a escrever não tem uma resposta para a sua vida. Não tem um texto para aquela circunstância. Não tem uma orientação específica para aquela situação da sua vida. Não tem nada que você possa ler aqui que se encaixe de modo perfeito com aquela situação da sua vida. E eu penso que Deus, de modo sábio, deixou espaços na vida, circunstâncias, em que de fato Ele espera que a gente vá até Ele, pedindo conselho. E esse conselho vai vir da boca dEle, das palavras dEle, das impressões que passam em sua mente. E aí eu convido você a praticar algo que eu tenho feito há pouco tempo, mas tem sido algo de grande experiência com Deus. Depois que eu me relaciono com o texto da Bíblia, depois que eu converso com o Espírito Santo, agora eu vou registrar aquilo que acontece, das ações dEle em minha vida. Porque agora eu vou criar um livro que também torna-se a Bíblia da minha vida. Porque esses textos, essas histórias, elas são registros daquilo que Ele fez com outras pessoas, daquilo que Ele registrou e Deus fez com outros povos, em outras épocas. Mas existe agora um espaço para você escrever aquilo que Deus tem feito em sua vida. Como Deus, o Espírito Santo, está ministrando os detalhes, as pequenas e grandes histórias, de experiências de conversão, de fé, de confiança. E esse livro torna-se agora um livro onde você registra as ações de um Deus presente, que não está apenas ao seu lado, mas é um Deus que habita em você. É um Deus que decidiu habitar em você e te dar novos desejos, um novo pensamento, um novo caminho, uma nova vida. Então não é por força, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então não é por inteligência, mas é porque Ele se faz presente em mim. Não é por sabedoria, mas é porque Ele agora está em mim e eu aceito a vida que Ele quer me dar. Eu aceito a vida que Ele vai me dar. Nós precisamos urgentemente desse Deus em nós. Sabe que esse Deus em nós, Ele está na medida e na proporção que você abre as portas para Ele entrar. Esse Deus, Ele está em nós à medida que você decide não querer mais controlar a sua vida. E você decide aceitar que Deus agora vai guiar cada detalhe da sua vida. E para as pequenas e para as grandes decisões, você vai conversar com Ele e buscar nele, individualmente, numa relação viva com Ele, as respostas, os conselhos e as instruções. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Deus pode te pedir uma coisa que você não tem capacidade de fazer? Responda para você no seu coração. Será que Deus pode te pedir uma coisa que você não consegue fazer sozinho? E não tem capacidade de fazer? A resposta é sim, a todo momento. Deus sempre está nos pedindo coisas que nós não conseguimos e nós não temos capacidade de fazer. Pergunta, por que isso? Por que Ele faz isso com a gente? Eu te respondo. Henry Blackby, ele fala o seguinte: Deus está sempre pedindo coisas para nós que nós não temos capacidade de fazer. E tem que ser desse jeito, porque esta é a glória dele e do seu reino. Se nós funcionamos somente com as nossas capacidades e habilidades, inteligência, então a glória é nossa. Mas se nós vivemos e funcionamos com o poder do Espírito que habita em nós e que está em nós, então Deus recebe a glória.
Ele quer revelar a si mesmo em você, para que o mundo veja Ele em você. Deus está pedindo constantemente coisas para nós, que a gente não consegue ver como a gente vai fazer. Como será que vai dar certo? Mas isso Ele pede para a glória dEle, porque Ele vai te preencher, Ele vai tomar conta, Ele vai te guiar, Ele vai conduzir você para aquilo que você não é. Mas isso é para a glória, é para a honra do reino dEle e dEle mesmo sozinho. Eu encerro lendo para você um último texto que eu encontro no livro Parábolas de Jesus, na página 328. Ellen White fala o seguinte: a ausência do Espírito Santo é o que torna tão impotente o ministério evangélico. Pode-se ter cultura, talento, eloquência, ou qualquer dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, não se tocará nenhum coração e nem se ganhará pecador algum para Cristo. Do outro lado, se estão ligados com Cristo e se possuem os dons do Espírito, os mais pobres, ignorantes de seus discípulos, terão um poder que falará aos corações. Deus faz deles condutos para a difusão no universo das mais elevadas influências. Eu não sei quem você é, eu não sei qual é a sua cultura, de onde você veio, quais são as habilidades, eu não sei qual é a tua formação, a tua competência, mas o Deus Espírito Santo é aquele que nos conduz para a plenitude da vida. Lembra aquela promessa que Cristo fez para a gente, que nós teríamos vida em abundância? Uma vida completa, plena, uma vida que nos satisfaz. Muito bem, essa vida, ela é concedida pelo Espírito Santo, que habita em nós e quer habitar em nós. O meu apelo nessa manhã é para que você considere um único pedido a Deus, que é o pedido que Ele está ansioso para que a gente faça. Senhor, me dá o Teu Espírito Santo. E eu sei das consequências desse pedido. Eu entendo as consequências desse pedido. Mas me dá o Espírito Santo em minha vida. Que Ele controle, governe e administre a minha vida hoje e o meu futuro. Eu não sei, Senhor, para onde Ele vai me levar. Eu não sei para onde Ele vai conduzir o meu tempo, a minha inteligência, o meu dinheiro. Mas me leva para onde Teu Espírito me levar. E me dá a plenitude da vida que o Senhor quer para mim. Senhor, venha o Teu Espírito na minha vida. Eu queria chamar a Carol aqui à frente para ela cantar uma última música. Eu queria que você falasse com o teu Deus, porque eu insisto nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, para que você tenha esse pedido no seu coração. Só que se você vai fazer isso de coração, se você vai fazer isso para o seu Deus, eu já não sei, porque essa é a tua decisão, essa é a tua vida. Mas tem uma hora na vida que a gente tem que buscar aquilo que é essencial. Aquilo que é periférico já não importa mais. Senhor, eu quero aquilo que é essencial. Eu quero um relacionamento vivo com o Deus Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Rei, a gente engrandece o seu nome porque tudo é para a sua honra e para a sua glória. Deus Espírito Santo, a gente precisa do Senhor em nossa vida.
a gente tem um pedido ao Senhor, para que o Senhor habite em nosso coração e que o Senhor produza em nós os teus frutos, para que a gente viva uma vida completa, uma vida satisfeita, uma vida que tem Cristo e a sua natureza em nós. Nosso Pai, a gente roga, ó Deus, que pela sua graça e o seu poder, o teu Santo Espírito venha cumprir a obra que Ele já começou em nós, e que o Senhor preencha a gente, Pai, com todo o seu poder, e nos dê um coração, Pai, simples, humilde, submisso, para que o Deus Espírito Santo, Ele governe em nossa vida, administre nossos sentimentos, desejos, planos, intenções, para que a gente cumpra nessa terra a obra que o Senhor nos deu para fazer. Nosso Pai, atenda o pedido silente de cada coração e venha, ó Deus Espírito Santo, com o seu poder, com o modo maravilhoso como o Senhor age, da maneira poderosa como o Senhor é, venha habitar em nós, faça morada nesse templo e nos dá a tua paz. Isso que eu te peço e também te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Tenha um ótimo sábado. Que Deus te abençoe na sua companhia.